Olá, eu sou a Sil. Sejam muito bem-vindos a este canal e eu quero pedir, por favor, para você deixar o seu like se você gostar do vídeo e para você se inscrever no meu canal, porque assim você me ajuda bastante com o crescimento do canal. E vamos para o primeiro relato, que se chama Perseguidas pelo Lobisomem. Olá, Sil. Meu nome é Larissa e essa é uma história que eu nunca mais consegui esquecer. Há alguns anos, minha prima Júlia e eu decidimos aproveitar uma tarde de verão, na cachoeira, que ficava a cerca de 3 quilômetros da casa dos meus avós, na zona rural. Estávamos muito animadas, sem imaginar o terror que nos esperava. Saímos de casa logo após o almoço, carregando uma mochila com toalhas, lanches e uma garrafa de água. A caminhada até a cachoeira era sempre um prazer. O caminho, cercado de árvores e com o som dos pássaros, era reconfortante. Quando chegamos, o sol estava no auge e a água cristalina da cachoeira parecia nos convidar para um mergulho refrescante. Passamos horas ali, conversando, nadando e aproveitando o dia. O tempo passou rápido demais. Quando finalmente decidimos que era hora de ir embora, já estava começando a escurecer. O sol se escondia no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Começamos a caminhada de volta, mas logo percebemos que a noite caía mais rápido do que esperávamos. A trilha, que antes parecia tão acolhedora, começou a se transformar em um labirinto de sombras. O ar ficou mais frio e os sons da floresta mudaram de agradáveis a inquietantes. Júlia e eu aceleramos o passo, tentando afastar o medo crescente. Foi então que ouvimos o primeiro ruído estranho. Algo como um rosnado baixo, quase imperceptível. Paramos, olhamos uma para a outra e continuamos andando, agora mais alertas, pensando que certamente era uma onça que estava em nosso encalce. O rosnado se repetiu, dessa vez mais alto e mais perto. O medo nos tomou de vez. De repente, vimos uma sombra enorme se mover entre as árvores à nossa direita. Meu coração quase parou quando um par de olhos brilhantes apareceu na penumbra, nos olhando. Parecia um cachorro muito grande, com focinho deformado. Aquele ser emergiu da escuridão e ficou de pé sobre suas patas traseiras, aumentando seu tamanho. Ficou tão alto que deveria chegar a cerca de 2 metros de altura. E com os dentes e garras afiadas à mostra, veio em nossa direção, esmagando folhas e galhos no chão. E seu rosnado agora era um rugido feroz que ecoava pela floresta. Corremos como nunca antes, mas logo percebemos que não conseguiríamos chegar à casa dos meus avós a tempo. Lembrei-me de uma grande árvore que ficava um pouco fora da trilha principal, com galhos fortes e altos o suficiente para nos manter fora do alcance daquela criatura. Gritei para Júlia e corremos até lá. Escalamos a árvore com dificuldade, usando todas as nossas forças e adrenalina. Quando finalmente nos acomodamos em um galho alto, olhamos para baixo e vimos o lobisomem rondando a base da árvore. Seus olhos brilhavam com uma fúria animalesca, e ele arranhava o tronco com suas garras, tentando desesperadamente nos alcançar. O tempo passou devagar, enquanto ficávamos ali, abraçadas e tremendo de medo. A lua cheia iluminava a floresta, revelando a figura horrenda do lobisomem, que não desistia de nos caçar. Tentávamos não fazer barulho, mas cada vez que a criatura se movia, nossos corações pareciam querer saltar pela boca. A noite se arrastava. O lobisomem rugia e uivava, circulando a árvore sem descanso. Às vezes ele se afastava um pouco, mas sempre voltava. Nós mal conseguíamos respirar,
com medo de chamar a atenção daquela fera. Foi quando ouvimos alguém gritando nosso nome. Era meu avô, meu pai e meu tio. Certamente eles ficaram preocupados, porque já havia anoitecido e não havíamos voltado. E foram nos procurar na cachoeira. Respondemos aos gritos que estávamos no alto da árvore, porque tinha um lobisomem tentando nos pegar. Mas o lobisomem investiu na direção deles, com um rosnado alto e amedrontador. Meu avô estava armado e atirou na fera para escapar do ataque. O tiro foi certeiro, mas o lobisomem só recuou depois de ser atingido por 3 vezes. Meu pai e meu tio partiram para cima dele, com uma foice e um facão. Mas o bicho ferido saiu cambaleando e se embrenhou na mata. Descemos da árvore com cuidado, nossos corpos exaustos e doloridos. Até hoje, Júlia e eu evitamos a floresta à noite. Sabemos que o que vimos foi real, e a lembrança daqueles olhos brilhantes e daquela noite aterrorizante nunca nos deixou. Essa experiência mudou nossa visão do mundo e nos mostrou que, às vezes, as lendas que ouvimos quando crianças têm muito mais verdade do que gostaríamos de admitir. Assombração na estrada. Olá, meu nome é Tiago. Sou caminhoneiro há 12 anos e já passei por algumas experiências sobrenaturais nas estradas. Eu vou relatar aqui uma dessas experiências. Eu estava transportando uma carga para outro estado, cerca de 2 dias de viagem. Dirigi o dia todo e quando anoiteceu, comecei a sentir um sono profundo, a ponto de ter que parar no acostamento para dormir um pouco. Depois de recuperar as energias, voltei a dirigir, mas logo começou a surgir uma neblina muito densa na estrada, que deixava tudo embaçado. E como eu já não enxergava mais a estrada, eu tive que fazer mais uma parada e esperar a neblina se dissipar e a estrada ficar segura. Mas do nada eu comecei a ouvir o som de uma criança chorando. Achei muito estranho e pensei que seria impossível ter uma criança sozinha àquela hora em uma rodovia. Foi então que o choro de criança passou a ser um choro de mulher. Mesmo assustado, abaixei o vidro e, olhando pela janela, perguntei: "Alguém está precisando de ajuda?" Foi então que aquele choro de mulher foi se transformando numa gargalhada, gutural e sinistra, que parecia vir de todas as direções. Levantei o vidro da janela, desesperadamente, e senti um pavor indescritível. Sentia que seria atacado por algo tenebroso. Fechei os olhos e comecei a orar, enquanto sentia o frio daquela neblina penetrando no caminhão. Fiquei ali, de olhos fechados, temendo abri-los e ver algo tão pavoroso que me fizesse infartar de tanto medo. Firmei meu pensamento em Deus. Então, o som daquela gargalhada foi ficando cada vez mais longe, como se aquilo se dirigisse para longe do caminhão. Então eu finalmente abri meus olhos e vi a neblina passando para a direção oposta à minha. Dei partida no caminhão e segui viagem. Cheguei ao meu destino sem mais nenhuma ocorrência desse tipo. Porém, depois dessa, eu não viajo mais sozinho. Agora, sempre que eu viajo para longe, eu levo minha esposa junto e evito o máximo dirigir durante a madrugada. Próximo relato se chama A Vizinha Feiticeira. Eu morava com minha sogra e nossa convivência não era muito boa, pois ela estava sempre se metendo na criação dos meus filhos. Por esse e outros motivos, insisti com meu marido para nos mudarmos. Estava muito difícil achar uma casa com valor de aluguel acessível. Então não tínhamos muitas opções. Alugamos uma casa que ficava no mesmo terreno dos donos. Eles pareciam pessoas de bem.
Com o tempo, fomos ficando amigos. Era uma família de uma religião de matriz africana. Estavam sempre alegres e muito prestativos. Sempre que um dos meus filhos adoeciam, a vizinha me dava algum remédio natural e fazia também algum benzimento. Eu gostava muito deles, e depois de mais de um ano morando ali no quintal deles, eu considerava a vizinha como minha melhor amiga. E um dia eu descobri que o marido dela tinha um caso com outra mulher. Eu resolvi contar tudo para ela, mas quando eu contei, ela se transformou. Seus olhos foram ficando vermelhos e, com um olhar injetado de ódio, ela me disse para eu pegar minha família e sairmos de sua propriedade. Eu não estava entendendo a reação dela. Ela tinha que ficar revoltada, era com o marido dela, e não comigo, que só estava fazendo o favor de alertá-la. Eu contei tudo para o meu marido, e ele disse que a culpa foi minha, por me meter na vida dos outros, e que agora teríamos que procurar outra casa para alugar. Depois de 3 dias, ainda não havíamos encontrado outro local para nos mudarmos. Eu tinha um coelho, que meus filhos amavam muito, e nesse dia eu percebi que ele não havia saído da caixa em que dormia. Quando eu fui até a caixa verificar se o coelho estava bem, percebi que o coelho estava morto. E então eu vi a vizinha me olhando da sua varanda, que ficava para frente da minha casa, e então ela disse: "E aí, seu coelho já morreu, né? O próximo será um de seus filhos." Naquele mesmo dia, nos mudamos de volta para a casa da minha sogra e ficamos lá, até que juntamos dinheiro para comprar nossa casa própria. Eu não sei se a vizinha foi a responsável pela morte do coelho, mas eu não quis arriscar a vida dos meus filhos. Hoje, de vez em quando, ainda vejo essa vizinha em alguns lugares, pois aqui é uma cidade muito pequena. Ela ainda me cumprimenta, como se nada tivesse acontecido. Mas, pelo fato dela ter ameaçado os meus filhos, eu não quero mais nenhum tipo de aproximação com ela. O próximo relato se chama A Boneca. Minha irmã ganhou uma boneca, daquelas bem grandes. Eu não tenho certeza se era a boneca da Eliana, mas se não fosse, era muito parecida. Meu pai era caminhoneiro e minha mãe enfermeira. Então, sempre acontecia de eles dormirem fora de casa. Naquela época, minha irmã tinha 12 anos e eu tinha 8. Então, era comum que nas noites que meus pais estavam trabalhando, nós dormíamos sozinhas em casa. Eu dormia junto com minha irmã, na cama dela. E naquela noite, eu estava me sentindo incomodada com a presença daquela boneca ali, no canto do quarto. Ela parecia me encarar com um sorriso macabro. De repente, eu vi ela piscar. Nesse momento, eu senti um medo terrível. Meu coração disparou. Fechei meus olhos, mas senti que algo se aproximava de mim. E então abri os olhos, e a boneca estava parada ali, em pé, na minha frente, com um olhar sombrio e um sorriso medonho. Eu comecei a gritar. Então minha irmã acordou. E nesse momento a boneca caiu. Eu acho que ela não queria ser vista pela minha irmã. Eu contei a ela que a boneca andou e ficou parada ali na minha frente. Ela acreditou, porque viu quando a boneca caiu, ali na nossa frente. Minha irmã, cheia de coragem, pegou a boneca e jogou lá fora. Passamos a noite toda acordadas, ouvindo algo arranhando as janelas e a porta. No outro dia, contamos tudo à nossa mãe. Ela não acreditou, mas jogou a boneca no lixo. Depois disso, sempre que meus pais passavam a noite fora, por causa do trabalho, eu e minha irmã dormíamos na casa da nossa tia. Esse é o último relato e se chama O Bode. Eu nasci no Rio de Janeiro e na época que aconteceu esse fato que eu vou contar aqui, eu tinha uns 11 anos.
Próximo à minha casa morava meu melhor amigo, que aqui eu vou chamar de Jonas. Jonas também tinha a mesma idade que eu. Às vezes jogávamos bola ali na rua. Ele às vezes dormia em minha casa e eu também às vezes dormia na casa dele. Jonas morava com a avó, uma velha nada simpática, e corria o boato de que ela era bruxa, que fazia rituais de magia negra. Eu me lembro que quando eu ia dormir na casa do Jonas, sempre ouvíamos passos correndo pela casa toda, e por vezes o barulho de passos era como se alguém passasse correndo do nosso lado. Tudo era assustador naquela casa. Até os quadros moviam os olhos, e por isso eu evitava olhar para eles. O Jonas também via os quadros se movendo. Nos fundos da casa havia um quarto, e era comum sempre ter pessoas ali, fazendo uma espécie de culto. Pois a Dona Teresa, a avó do Jonas, era bem conhecida por seus rituais. Lembro-me de uma certa tarde, estávamos ali na rua jogando bola, quando escutamos barulhos de tiro, e em seguida um rapaz passou correndo e foi cambaleando até cair ali na nossa frente. Ele havia sido baleado e jorrava seu líquido vermelho pela calçada. E então, eis que Dona Teresa veio correndo com um frasco na mão e ela começou a coletar uma grande quantidade do líquido vermelho que escorria ali. Ela foi rápida e saiu antes da polícia chegar. Nós ficamos ali, atônitos, olhando aquela cena bizarra e imaginando o que Dona Teresa faria com aquele líquido. Depois disso, ninguém mais queria brincar com Jonas, pois todo mundo tinha medo de Dona Teresa. Apenas eu conseguia convencer minha mãe a me deixar brincar com ele. Eu ia na casa dele de vez em quando, e ainda fui dormir lá depois desse ocorrido. Nessa noite em que eu dormi lá, estávamos na sala jogando videogame e as luzes começaram a apagar e acender sozinhas. As portas começaram a bater com muita força. Já estávamos muito assustados, mas tudo piorou quando vimos uma figura escura e sem rosto sair da parede e desaparecer na nossa frente. Corremos para o quarto, nos deitamos e cobrimos nossas cabeças com o cobertor. Foi quando ouvimos a porta abrir, passos pesados se aproximando, e o cobertor foi arrancado de nós. Jonas foi empurrado da cama, mas não vimos ninguém além de nós. Decidimos contar o que tinha acontecido para a avó de Jonas, mas ela estava no quarto dela e ela disse para nunca entrarmos lá. Quando nos aproximamos do quarto de Dona Teresa, ouvimos ela conversando com alguém, mas não dava para entender o que falavam. Então, Jonas espiou por um furo na porta, e depois de alguns segundos ele olhou para mim, pálido e com os olhos arregalados. Ele fez sinal para que eu olhasse também. E através daquele furo na porta, eu vi Dona Teresa sentada na cama, conversando com um bode preto que flutuava na frente dela. Aquilo foi a gota d'água para mim. Eu saí de lá correndo, meu coração quase saltando pela boca. E enquanto eu corria para minha casa, eu vi uma sombra correndo atrás de mim. Mas a sombra parou na esquina e voltou na direção da casa de Dona Teresa. Depois disso, eu nunca mais voltei lá. Meu amigo Jonas foi morar com o pai em outro estado. E já faz um bom tempo que isso aconteceu. Hoje, não moro mais no Rio de Janeiro. E esses dias eu encontrei o Jonas no Facebook e relembramos esse acontecido. Ele se casou, teve filhos e disse que a última vez que viu Dona Teresa, ela estava bem debilitada, já com idade bem avançada, foi deixada em um asilo, pois ninguém suportava cuidar dela por muito tempo. Eu espero muito que você tenha gostado
E eu peço novamente, por favor, para você deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Beijos e até a próxima. Tchau!